Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que as bênçãos do céu transbordem sobre a sua vida, a vida de sua família e todos os seus caminhos. Meu nome é Adão e este é o canal Mundo Paralelo, um espaço dedicado a compartilharmos juntos as verdades da Palavra de Deus. Hoje, quero falar com você sobre um tema que é ao mesmo tempo urgente e profundo. Jesus está voltando e você está pronto. Pense bem, irmãos. Estamos preparados para os desafios e provações que antecedem a volta gloriosa do nosso Salvador? Será que compreendemos o que a Palavra de Deus nos diz sobre esses tempos? Antes de continuarmos, quero convidar você a se inscrever no canal Mundo Paralelo, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. A mensagem de hoje pode mudar vidas, trazer reflexão e preparar corações para o grande dia do Senhor. E não se esqueça de comentar: eu estou comprometido com a verdade, que é a Palavra de Deus, conforme João capítulo 17, versículo 7. Agora, feche seus olhos por um instante e levante suas mãos. Vamos orar juntos. Senhor amado e bondoso, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, buscando aprender e compreender mais da tua palavra. Pai, abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações para que possamos estar atentos aos sinais dos tempos. Conceda-nos sabedoria e força para vivermos de acordo com a tua vontade e que esta mensagem seja uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus voltará. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, o Senhor nos adverte: por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso significa que sua vinda será inesperada, como o ladrão que chega durante a noite. Mas será que estamos verdadeiramente prontos para esse momento? Muitos de nós falamos com entusiasmo sobre o arrebatamento, a gloriosa reunião dos santos com Cristo nas nuvens, como descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Contudo, há uma outra realidade, muitas vezes ignorada: a grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus alerta: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A grande tribulação será um período de intensa perseguição e sofrimento, mas também será uma oportunidade para o fortalecimento da fé e o testemunho poderoso do Evangelho. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, vemos a visão daqueles que vêm da grande tribulação, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Isso nos mostra que, mesmo em meio à tribulação, a graça de Deus estará presente. Mas a grande pergunta permanece: a igreja está pronta para esse período? Muitos têm pregado uma mensagem de conforto e prosperidade, deixando de lado a necessidade de vigilância e preparo espiritual. Como está a sua vida com Deus? Você tem buscado a santidade, o arrependimento e a comunhão diária com o Senhor? Pense nisso, amado irmão. Em tempos de tribulação, apenas aqueles que estiverem firmados na rocha inabalável que é Cristo conseguirão permanecer de pé. É exatamente sobre isso que continuaremos falando nas próximas partes deste vídeo. Agora, deixe nos comentários: eu estou firme na rocha que é Cristo e estarei preparado para o que vier. E se você ainda não se inscreveu no canal Mundo Paralelo, aproveite para fazer isso agora mesmo. Este é apenas o começo da nossa jornada. Amados irmãos, seguimos nossa reflexão sobre este tema tão importante. Jesus está voltando, mas a igreja está pronta para a tribulação? Quero que você continue comigo nesta jornada, porque há muito mais para entendermos à luz da Palavra de Deus. Vamos mergulhar um pouco mais nas Escrituras e refletir sobre como devemos nos preparar para os desafios que estão por vir. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus faz uma promessa poderosa à igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse versículo nos traz esperança.
mas também nos lembra de que a perseverança na palavra é fundamental para sermos protegidos e guiados por Deus nos tempos difíceis. Irmãos, a tribulação não será um tempo de facilidade. Jesus nos alertou em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que, enquanto estamos neste mundo, enfrentaremos dificuldades, perseguições e desafios, mas nossa vitória está garantida em Cristo. Infelizmente, muitos cristãos hoje têm vivido de maneira despreocupada, como se a volta de Jesus fosse algo distante. Não podemos cair nessa armadilha. Em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes e mantinham suas lâmpadas cheias de azeite, enquanto as outras 5 eram negligentes e foram pegas despreparadas quando o noivo chegou. Essa parábola é um chamado claro para a vigilância espiritual. Precisamos manter nossas lâmpadas acesas, cheias do azeite do Espírito Santo, prontos para encontrar o nosso Senhor a qualquer momento. Agora quero perguntar, como está a sua lâmpada espiritual? Você tem buscado o Senhor em oração, em leitura da Bíblia e na comunhão com os irmãos? Ou tem deixado que as distrações deste mundo apaguem a chama da sua fé? Em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo nos adverte sobre os perigos dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa descrição soa muito familiar, não é? Estamos vivendo esses dias. Mas, irmãos, há esperança. A Bíblia nos encoraja a sermos luz no meio das trevas. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mesmo em tempos de tribulação, somos chamados a brilhar e a levar a mensagem do Evangelho àqueles que estão perdidos. Para isso, precisamos de um compromisso verdadeiro com Deus. Não é suficiente sermos cristãos apenas de nome ou de aparência. Deus nos chama a uma vida de intimidade com Ele, de obediência à Sua palavra e de serviço ao próximo. Precisamos estar dispostos a carregar a nossa cruz diariamente, como Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se você sente que ainda não está preparado para enfrentar a tribulação ou para a volta de Jesus, saiba que nunca é tarde para começar. O Senhor está com os braços abertos, pronto para recebê-lo e ajudá-lo a crescer espiritualmente. O primeiro passo é reconhecer sua necessidade de Deus e buscar a sua presença. Eu quero convidar você a refletir e tomar uma decisão agora mesmo. Você está disposto a se preparar para a volta de Cristo e para os tempos difíceis que antecedem sua vinda? Escreva nos comentários: sim, eu estou pronto para buscar a Deus de todo o coração e viver segundo a sua vontade. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal Reflexões Bíblicas, faça isso agora. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir esta palavra e deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ainda temos muito a compartilhar e as próximas partes deste vídeo trarão revelações surpreendentes que podem transformar a sua vida e a forma como você vê os eventos dos últimos dias. Queridos irmãos, continuamos a nossa jornada de reflexão sobre o tema. Jesus está voltando, mas a igreja está pronta para a tribulação. Até aqui, vimos o chamado à vigilância e o alerta sobre os tempos difíceis que antecedem a gloriosa volta de Cristo. Agora, vamos aprofundar ainda mais na palavra de Deus para entender o nosso papel como igreja nestes dias que se aproximam. A Bíblia nos revela que a tribulação será marcada por grandes desafios espirituais e morais. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, somos alertados sobre o sistema da besta e o sinal na mão direita ou na testa, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. Esse sistema
controlado pelo anticristo, representará uma prova de fidelidade para os cristãos. Devemos perguntar a nós mesmos: estamos preparados para enfrentar perseguições e pressões tão intensas? Irmãos, o preparo espiritual começa agora. A palavra de Deus é a nossa arma mais poderosa. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas como, na prática, podemos nos preparar? Vamos refletir sobre 3 passos essenciais. 1. Vigilância espiritual. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração é a chave para mantermos uma conexão constante com Deus. Sem oração, tornamo-nos vulneráveis às distrações e tentações deste mundo. 2. Santificação. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, lemos: Sede santos, porque eu sou santo. A santificação é um processo contínuo de afastar-se do pecado e aproximar-se de Deus. É um chamado para vivermos de forma diferente do mundo, sendo testemunhas da graça transformadora de Cristo. 3. Comunhão com os irmãos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos incentivados a não abandonar a nossa congregação, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão nos fortalece e nos ajuda a perseverar em tempos difíceis. A tribulação será também um momento de separação entre o trigo e o joio. Em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, Jesus conta a parábola do trigo e do joio, explicando que ambos crescerão juntos até o tempo da colheita, quando serão separados. Isso nos leva a refletir: estamos vivendo como trigo, prontos para o reino de Deus, ou como joio, seguindo os caminhos deste mundo? Amados, a volta de Jesus será um evento grandioso e glorioso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. Esse dia será motivo de alegria para os que estão preparados, mas também de lamento para aqueles que rejeitaram a salvação. Não podemos ser como os homens dos dias de Noé, que viviam despreocupados, até que o dilúvio os surpreendeu, como lemos em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e viver com propósito, sabendo que cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Pergunto a você agora: o que tem ocupado o seu coração e a sua mente? O mundo e suas preocupações passageiras, ou as coisas eternas do reino de Deus? O apóstolo Paulo nos lembra em Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para aqueles que ainda não se reconciliaram com Deus, ou sentem que sua fé está fraca, este é o momento de se voltar ao Senhor. Ele é misericordioso e está sempre pronto a perdoar e restaurar. Em Joel capítulo 2, versículo 13, somos chamados a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, voltando-nos ao Senhor com arrependimento genuíno. Irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos chama para sermos testemunhas do seu amor e da sua verdade neste mundo. Em meio à tribulação, seremos luz nas trevas, apontando o caminho para Cristo. Por isso, deixe nos comentários: eu serei luz nas trevas e proclamarei o amor de Cristo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ainda temos a parte final deste vídeo, e nela vamos explorar a maior revelação sobre a tribulação e o preparo para a volta de Jesus. Você não pode perder. Amados irmãos, chegamos à parte final desta reflexão profunda sobre a pergunta: Jesus está voltando, mas a igreja está pronta para a tribulação? Até aqui,
Exploramos os desafios espirituais, os perigos dos últimos tempos e a necessidade de estarmos preparados para a volta de Cristo. Agora, quero compartilhar com vocês a revelação mais poderosa sobre este tema. A grande tribulação será um período de extrema dificuldade, mas também de vitória para aqueles que permanecem fiéis. É um tempo em que nossa fé será testada, mas é também a oportunidade de glorificarmos a Deus com nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Esse versículo nos mostra que a vitória vem através do sacrifício de Cristo e do nosso testemunho fiel, mesmo diante das maiores adversidades. Mas o que significa, na prática, estar pronto para a tribulação? Significa viver como Cristo nos ensinou, mantendo os olhos fixos nas coisas celestiais e não nas terrenas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo nos lembra: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Para sermos essa igreja preparada, precisamos compreender algumas verdades importantes. 1. Deus está no controle absoluto. Mesmo em meio ao caos, jamais devemos esquecer que Deus governa todas as coisas. Em Isaías capítulo 46, versículo 10, lemos: "O meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade." A tribulação não é um sinal de que Deus perdeu o controle, mas parte do seu plano para redimir e purificar o seu povo. 2. A tribulação trará um grande avivamento. Em Atos capítulo 2, versículo 17, Deus promete derramar do seu Espírito nos últimos dias. "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne." Em meio às dificuldades, muitos corações se voltarão para o Senhor. Nós, como igreja, somos chamados a sermos instrumentos desse avivamento, pregando o Evangelho com ousadia e amor. 3. A recompensa é eterna. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo escreve: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem." As dores deste mundo não se comparam à glória que nos espera na presença de Deus. Irmãos, não podemos nos intimidar diante dos desafios. A tribulação será um tempo de manifestação do poder de Deus através da sua igreja. Será o momento em que os verdadeiros adoradores se levantarão, como descrito em João capítulo 4, versículo 23. "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." Jesus nos deu uma promessa poderosa em Mateus capítulo 28, versículo 20. "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa promessa nos dá força e coragem para enfrentarmos qualquer tribulação, sabendo que não estamos sozinhos. Agora, quero fazer um convite especial a você que está nos acompanhando até aqui. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, este é o momento. Não há decisão mais importante do que aceitar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, lemos: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Se você deseja fazer isso agora, feche os olhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te convido a entrar no meu coração. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Guia-me e fortalece-me para viver segundo a Tua vontade. Em Teu nome eu oro, amém. Se você fez essa oração, saiba que há uma festa nos céus por sua decisão. Procure uma igreja próxima para congregar e crescer na fé junto com outros irmãos. Antes de encerrarmos, quero agradecer por ter acompanhado até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E, para finalizar, escreva nos comentários: "Eu estou pronto para a volta de Jesus e viverei para glorificar o seu nome." Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.
guarde a sua família e fortaleça o seu coração para os tempos que estão por vir. Lembre-se, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.